Hoje a gente vai falar sobre os apicomplexa, um grupo bastante interessante. Então esse é o nosso segundo grupo de alveolados que a gente vai estudar, né? Então os alveolados são aí caracterizados pela sinapomorfia de alvéolos submembranais, né? Então são vesículas aí dentro do citoplasma que ficam bem embaixo da membrana plasmática desses organismos. O grupo de hoje vai ser os apicomplexa, é um grupo monofilético, exclusivamente parasita. Vamos dar uma olhada no que a gente pode aprender sobre os apicomplexa, né? Então, olhando aqui para a árvore guia que nós estamos usando, né? Então vocês veem o alveolato aqui como um grupo monofilético. Vocês já estudaram os dinoflagelados, hoje a gente vai estudar os apicomplexa. Vocês notem aqui que nesse diagrama não está claro as relações entre esses três grupos, tá? Na verdade a gente sabe um pouquinho mais do que isso, a gente vai discutir um pouquinho isso hoje, tá? A aula de hoje, então, vai ser bastante sucinta. A gente vai entender quem são os apicomplexa, quais são as principais sinapomorfias e características morfológicas, qual é a taxonomia atual do grupo e alguns aspectos interessantes sobre a evolução desse grupo, tá? Então, como vocês já devem ter estudado a maioria desses organismos no ensino médio, sob o aspecto parasitário, a aula de hoje não vai enfocar muito nisso, vai mais enfocar nas interessantes questões evolutivas que esse grupo traz para a gente. Tá? Vocês vão ter oportunidade de estudar as questões sobre a parasitologia desses organismos aí durante o curso de biociências ou após, se vocês se interessem, tá bom? Então, vamos começar entendendo quem são os apicomplexa. Né? Os apicomplexa são parasitas intracelulares. Eles são divididos meio que em dois grandes grupos aí, que a gente já vai entender o que significa esses dois nomes, tá? Monoxênicos e heteroxênicos. A gente vai já ver que isso se refere ao número de hospedeiros durante o ciclo celular desses parasitas, tá? A gente já vai dar uma olhadinha nisso. É um grupo bastante diverso, tá? Ele tem cerca de 10 mil espécies descritas. Algumas pessoas estimam aí 10 milhões, né? Como é que são feitas essas estimativas? Estimar diversidade de organismos é uma questão bastante complicada, existem várias abordagens, a gente vai tocar em algumas aí durante o curso. Essa é uma das abordagens para se estimar a diversidade, tá? Então a lógica é a seguinte, segundo as pessoas que fizeram essas estimativas, para todo vertebrado que foi descrito e que foi estudado do ponto de vista parasitológico, foi encontrado pelo menos um apicomplexa parasitando aquela espécie. E isso também é verdade para a maioria dos invertebrados. Então a lógica aqui é a seguinte: se a gente estudasse todos os vertebrados e os invertebrados, a gente encontraria então aí cerca de 10 milhões de espécies de apicomplexa, tá? Então é uma projeção baseada na biologia, na parasitologia desse organismo. Então as pessoas estimam que há 10 milhões de apicomplexos, tá? Eles podem ter ciclos de vida bastante complicados, a gente vai dar uma pincelada nisso. Os principais representantes aí são Cryptosporidium. Cryptosporidium acredita-se que é o parasita ou simbionte mais comum nos vertebrados. Tá? Estima-se que quase 80% da população humana tenha sido exposta a Cryptosporidium. Toxoplasma, que vocês conhecem bem, tem um hospedeiro intermediário, é um parasita importante. Plasmodium, o parasita da malária. E Gregarina, que é o grupo de parasitas mais comum nos invertebrados. Tá? Tipicamente na aula prática, nesse curso, a gente observa uma gregarina, ela é bastante fácil de ser encontrada em larvas de besouros. Então vamos dar uma olhada na carinha deles, tá? Então são organismos bem simples, tá? Aqui no centro, vocês têm uma gregarina, então ela tem
ela é dividida nesse estágio, né, que é o trofozoito, é o estágio que se movimenta. Ela tem dois segmentos de célula. Aqui não há uma divisão verdadeira, tá? É só uma constrição. Aqui está o núcleo, um citoplasma bastante disperso, sem nenhuma característica em especial que seja visível ao microscópio óptico, e eles também não possuem nenhum tipo de organela especializada na movimentação. Tá? Eles se movimentam através de contrações citoplasmáticas, principalmente, mas eles não têm estruturas especializadas, ou seja, eles não fazem nem pseudópodes, nem flagelos, nem cílios. Tá? Aqui é um esfregaço, tá, de sangue humano, então vocês vão encontrar várias hemácias aí, e esses organismos, essas células mais coradas, então são plasmódio, tá? Aqui é uma visão mais tridimensional de como um plasmódio fica na célula, e alguns outros exemplos aí em diferentes tipos de microscopia. Tá? Então, só para vocês terem uma noção da morfologia geral, são organismos bastante pequenos, tá? Todos eles são parasitas intracelulares, então eles têm que ser menores do que as células que eles parasitam. Então são bastante pequenos e tipicamente sem nenhuma estrutura locomotora. Para você ver algum detalhe desses organismos, você precisa utilizar metodologias mais avançadas de microscopia, como microscopia de transmissão ou microscopia confocal, tá? Que é o caso dessa imagem aqui. A gente está vendo uma imagem de microscopia confocal. Se eu não me engano, esses aí são criptosporídeos, tá? Então a gente vê aqui que foram utilizados marcadores fluorescentes para diversas áreas da célula. Essa área aqui em amarelo é o complexo apical. A gente já vai ver o que é o complexo apical. Vamos dar uma olhadinha bem por cima aí no ciclo de vida, tá? Sempre que você olhar um ciclo de vida, você, em primeiro lugar, não pode se assustar, não pode entrar em pânico, né? Ciclos de vida são complexos. Você tem que tomar uma abordagem por passos para entender, para compreender ciclos de vida. E a compreensão de ciclos de vida é algo bastante útil para vocês como biólogos, tá? É uma das principais ferramentas que a gente tem para entender a vida, é entender a história de vida dos organismos, tá? Então eu vou te dar algumas sugestões de como transformar esses ciclos de vida em coisas mais simples, em um método para simplificar o entendimento dos ciclos de vida, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai ver, em primeiro lugar, a gente tem um diagrama que ele está dividido em 3 círculos, tá? Então a gente tem um círculo interno, um círculo mais externo ao primeiro e um ciclo mais externo na figura como um todo. Então a gente vai entender que essas 3 coisas, notem que não tem setas que ligam uma parte à outra, então são meio que 3 níveis de complexidade. Vamos começar pelo mais simples. O mais simples aqui, então, ele está chamando de ciclo de vida genérico. Então, ou seja, seria o ciclo de vida mais simples possível que um apicomplexo pode ter. Eu gosto de começar a entender os ciclos de vida sempre procurando o ponto onde ocorre a meiose. Tá? E como que você vai identificar isso? Você achou o zigoto aqui, então ele é 2N. No próximo passo é algo chamado esporozoito, que é 1N. Então você já infere que a meiose ocorreu nesta etapa. Então eu sempre começo estudando ciclos de vida pela meiose. Por que pela meiose? A meiose é uma etapa presente na maioria dos eucariotos. Então, você pode utilizar a meiose como um ponto de equalização para entender todos os ciclos de vida. Então, se você começa da meiose, você pode sempre começar da meiose. É um evento, como a gente já discutiu nessa disciplina, é muito provável que o último ancestral em comum dos eucariontes era um organismo sexuado,
todos os organismos sexuados fazem meiose, tá? Essa é uma das definições evolutivas de sexo, é meiose seguida de cariogamia. Essa é a principal definição evolutiva. Sexo, em essência, é recombinar complementos haploides do organismo. Tá? Então, para que você tenha o complemento haploide, ou seja, um N, você tem que ter tido meiose em algum ponto do ciclo de vida. Então, meiose tem que existir na maior parte dos eucariontes, você vai encontrar ela no ciclo de vida, tá bom? Então, vamos lá. Então a gente encontrou a meiose, então aqui tem o zigoto, ele se torna um esporozoito. O esporozoito é tipicamente a fase que contamina, tá? É a fase que infecta o hospedeiro. Uma vez que a infecção já ocorreu, você entra numa fase proliferativa, ou seja, aqui está ocorrendo apenas mitose. Eventualmente, algumas dessas células vão se diferenciar em gametócitos, que produzem, então, gametas. Aí, gametas nessa construção aí estão sendo chamados de gametas fêmeas e gametas machos. Essa não é mais uma nomenclatura utilizada em protistologia, tá? No estudo de micro-organismos eucariontes. A gente tipicamente chama de gameta do tipo 1, gameta do tipo 2, porque em alguns casos você vai ter gameta do tipo 3, gameta do tipo 4, gameta do tipo 5. A questão pode se complicar muito mais. A maior parte dos eucariontes tem sim dois tipos de gametas complementares, e aí a nomenclatura historicamente tem sido macho e fêmea, mas não tem nenhum motivo para você chamar um de macho e o outro de fêmea, exceto nos casos em que você tem anisogamia, ou seja, gametas de tamanhos diferentes. Então um dos gametas é grande, o outro dos gametas é pequenininho, você chama um de macho e fêmea, é apenas uma nomenclatura, é uma definição arbitrária, tá? Vamos voltar ao nosso ciclo. Eventualmente, então, fazem-se gametócitos, que produzem gametas que são compatíveis um com o outro. Quando eles fundem, ocorre então a cariogamia, ou a fusão nuclear, e isso transforma então no novo organismo, que é o zigoto. Então esse é o ciclo reduzido, é o ciclo generalizado. Então se a gente olhar para o toxoplasma, que a gente vai ver já um ciclo mais detalhado que realmente acontece na natureza. Tá? Então a gente começa no zigoto, que é 2N, que vai sofrer meiose para esporozoito. Olha só, o zigoto 2N é encontrado apenas no epitélio intestinal de gatos. Esse zigoto, então, sofre meiose e os esporozoitos são eliminados junto com as fezes do gato e acabam sendo ingeridos pelo hospedeiro vertebrado, que pode ser o gato, pode ser pessoas, pode ser cachorro. Esses esporozoitos, então, uma vez dentro do hospedeiro, eles vão se diferenciar, tá? Então eles sofrem múltiplas meioses, você acaba tendo dois tipos aí, no caso do toxoplasma você acaba tendo dois tipos, então, de células vegetativas, uma que se prolifera rápida e vai para muitos tecidos, outra que se prolifera mais lentamente, né? E que ficam na carne. Isso aqui também, os bradizoítos, né? Esse nome não importa pra gente, tá? A gente só tá colocando aí, mas não vou cobrar isso de vocês podem sempre voltar e olhar esse slide. Eles também podem funcionar como infectantes. Os bradizoítos, por sua vez, se diferenciam em gametócitos, que produzem gametas, que se fertilizam, então, no epitélio intestinal dos gatos, e a gente continua o ciclo. Tá legal? Vamos dar uma olhada então num ciclo um pouco mais complexo, que é o ciclo do plasmódio. Então você vê que ele adiciona aí uma série de etapas. O zigoto, então, ele se torna uma oocineta, ou seja, é algo que acontece no mosquito, tá? Então, esse zigoto do plasmódio, ele vai ser formado dentro do mosquito, a gente já vai ver voltando por aqui,
e ele se diferencia numa oocineta no epitélio intestinal, que se transforma num oocisto ainda no epitélio intestinal, e que eventualmente migra para glândula salivar do mosquito, aonde realmente ocorre. Então, aí aqui eu não me lembro exatamente, mas eu acho que no epitélio intestinal ele já sofre a meiose, que se transforma num esporozoito que é móvel. O esporozoito se move até a glândula salivar do mosquito e ele é injetado, então, no vertebrado quando o mosquito picar o vertebrado. Esse mesmo esporozoito, então, ele invade tecidos do vertebrado, se diferencia principalmente no fígado, tá? Então, no fígado ele vai começar a se diferenciar em merozoítos. Os merozoítos, então, por sua vez, lá no fígado, é que vão dar origem a gametócitos dentro das células vermelhas, né? Todas essas etapas ocorrem dentro de células. Aqui ele se diferencia em gametócitos dentro das hemácias, produz gametas. Eu acredito que são os gametas que são a parte transmissora pelo mosquito, né? Então o mosquito vai se alimentar do sangue do vertebrado, e que contém gametócitos que vão se diferenciar em gametas, e esses gametas então se fundem, realizam cariogarmia, restaurando então a diploidia. Tá legal, gente? Eu gosto de usar esse exemplo, né? Então é um exemplo bem bacana porque a gente vai aumentando a complexidade, e eu espero que isso ajude a vocês não só a entender esse ciclo de vida, mas a entender subsequentes ciclos de vidas que vocês venham a encontrar nos seus estudos, tá bom? Então esse é o ciclo de vida. Vamos dar uma olhadinha na morfologia então dos apicomplexa. Como eu disse, um grupo bastante interessante, são organismos pequenos, de certa maneira simplificados em termos de morfologia, mas vocês vão ver que eles escondem alguns truques, tá? A principal característica presente em todos os apicomplexa, exceto os que perderam, é o complexo apical, que é toda essa estrutura aqui na região anterior do organismo, tá? Ele se move nessa direção aqui, tá? Então ele está indo para cima. Ele possui estruturas chamadas róptrios, estrutura chamada conoide, anéis polares e uma série de coisas. O que é tudo isso aí? Tudo isso aí é uma série de sistemas que consistem de vesículas que contêm enzimas, tá? Microtúbulos que organizam essas vesículas e o conoide, e principalmente o conoide, que é toda a estrutura relacionada com a penetração desse organismo na célula hospedeira, tá? Então você tem algumas estruturas mecânicas, como o conoide, que vai pegar a membrana da célula hospedeira, rasgar, vai anexar, né, se fixar, e uma série de outras vesículas com enzimas que ajudam a quebrar essa membrana e ajudam a vencer as defesas da célula hospedeira, tá? Então essa é toda a estrutura de penetração, ela é toda orquestrada por microtúbulos, como a gente tem visto, é bastante comum então essa orquestração de estruturas celulares pelos microtúbulos. Essa é uma característica fundamentalmente eucariótica, tá? Adicionalmente, então, a gente tem aqui as coisas tradicionais, Golgi, o núcleo, retículo endoplasmático, grânulos, microtúbulos subpeliculares. Aqui, ó, na tal da película, a gente vai ver que tem a membrana celular, plasmática, né? E logo abaixo dela, então, vocês encontram esses saquinhos que são os alvéolos, né? Os alvéolos são a sinapomorfia dos alveolata, tá? Ele tem também uma estrutura bastante interessante que chama apicoplasto, tá? A gente vai ver o que é isso. Isso foi um enigma por muito tempo, mas a resolução do que é essa estrutura foi o que permitiu que a gente entenda a evolução
desses organismos, tá? Então, mostrando aqui um pouquinho mais em detalhe, tá? Aqui está o o complexo apical à sua direita, tá? Então a gente está vendo aqui todas aquelas estruturas que eu falei para vocês, né? Então são diversas vesículas, o conoide aqui em cima, os rópteros, que são vesículas bem compridas, tá? Todas essas estruturas aí relacionadas à penetração na região anterior do organismo. Aqui, marcado com o A, tem o tal do apicoplasto, aqui o complexo de Golgi, o núcleo bem grande aqui, tá? Alguns de vocês podem aí se perguntar, né, se o núcleo é assim disforme, né? Na verdade, o que acontece é que durante o processo de fixação e preparação de células para microscopia eletrônica de transmissão, você acaba distorcendo mesmo as células. Microscopia de transmissão não é utilizada para se entender a morfologia geral, tá? A verdadeira forma das organelas. Ela é utilizada para entender composição, entender uma série de outras coisas, mas ela não preserva a forma. Você castiga muito a célula para conseguir fazer esse tipo de microscopia, tá? São técnicas muito agressivas. Então, para a gente entender formatos, a gente usa outras técnicas de microscopia, tudo bem? Então, esse é o complexo apical representado aqui. E o apicoplasto, vocês vão ver aqui, então a gente tem um deles aqui à direita, e aqui em maior detalhe, tá? Então, se você olhar essa imagem com cuidado, você vai conseguir contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 membranas e conteúdos aí sem muita estrutura, né? Tem algum fluido aí dentro. Vejam só que interessante, 4 membranas. Sempre que a gente vê 4 membranas, 3 membranas, isso tem que acender uma luzinha dentro da nossa cabeça. E aí? 4 membranas? Mas que outras organelas possuem 4 membranas, né? Se a gente se lembrar, todas as organelas que a gente conhece que possuem mais de duas membranas, são organelas que são fruto de endossimbiose, né? Então, só pelo fato de ter 4 membranas, a gente já devia desconfiar. Olha, isso aí é uma organela que veio por endossimbiose. Mas levou um tempo para o pessoal descobrir exatamente o que aconteceu, tá? Eventualmente, devido a alguns estudos que a gente vai olhar em mais detalhe, se entendeu que essa organela, então, ela é derivada do cloroplasto, ou seja, em uma das endossimbioses de cloroplasto, né, nesses organismos, então os cloroplastos foram transformados em uma outra organela. A gente sabe que o apicoplasto é absolutamente vital para o organismo, para o apicomplexo, tá? Ele faz, fundamentalmente, metabolismo de lipídios, isopirenoides, grupos M e, mais uma vez, essa história dos conglomerados de ferro e enxofre, que são cofatores aí no metabolismo energético. Então, é uma organela vital, ela é alvo de drogas aí para combater malária, toxoplasmose, tá? Mas o que eu acho muito bacana é o como isso foi descoberto, tá? É bastante recente a descoberta de que o apicoplasto é derivado do cloroplasto, né? Então, esse entendimento ocorreu em 1996, tá? Isso é bem recente em termos científicos. São pessoas aqui, são biólogos evolutivos, tá? Então, esse trabalho é um trabalho de biologia evolutiva, ele não tem nenhuma aplicação, né? Então é um trabalho de ciência básica. Essas pessoas estavam estudando as organelas de apicomplexa, eles tinham a suspeita de que seria derivado
do cloroplasto, e eles seguiram essa hipótese, né? E conseguiram juntar dados para explicar então a origem evolutiva dessa organela que era bem misteriosa na época. E para fazer isso eles utilizaram desde técnicas bioquímicas até técnicas genômicas para determinar então que o apicoplasto é uma organela derivada do cloroplasto. A partir do momento que você tem esse conhecimento, então as pessoas conseguem aplicar esse conhecimento, né? Então, uma vez que a gente sabe que essa organela veio do cloroplasto e a gente sabe que ela é vital, a gente consegue então utilizar coisas que atacam, ou tentar utilizar coisas que atacam o cloroplasto. E, interessantemente, a maior parte das drogas desenvolvidas, principalmente para malária e toxoplasma, elas são drogas derivadas de herbicidas. Eram drogas que as pessoas usavam na agricultura para matar pragas e que, uma vez sabendo que o apicoplasto é derivado do cloroplasto, então eles conseguiram aperfeiçoar essas substâncias para utilizar contra o apicoplasto. É muito bacana você observar a velocidade que isso aconteceu. Então, em 1996, a gente entende que o apicoplasto é derivado do cloroplasto. Em 2001, apenas 5 anos depois, existe um artigo de revisão apontando o apicoplasto como um alvo antimalarial. Nessa revisão, em apenas 5 anos, eles revisam cerca de 200 estudos já mostrando a eficácia de drogas que atacam o apicoplasto. Então, é um exemplo muito bacana de como a ciência básica é absolutamente fundamental para a ciência aplicada. Tá? Então, apesar de parecer que não vai ter nenhum propósito o conhecimento que está sendo criado na ciência básica, de vez em quando eles acabam sendo super importantes. Tá? Vamos voltar. Vamos então falar rapidamente sobre a taxonomia. A gente tem 4 grandes grupos classicamente, tá? Os hematozoa, que seriam o Plasmodium, Babesia, que é um grupo próximo ao Plasmodium, que basicamente é malária de gado, Cryptosporidium, como eu disse para vocês, que são organismos bastante amplamente dispersos pelo planeta, as gregarinas, que são parasitas de insetos, e os Coccidia, tipicamente Toxoplasma e Eimeria, são os nomes que vocês mais vão conhecer. Tá? Essa é a visão clássica. A visão evolutiva, ou seja, como esses organismos se relacionam, ainda está em bastante modificação. Tá? Vocês notem nesse diagrama que existem aí alguns pontos de interrogação, tá? Mas a gente já tem um conhecimento um pouquinho mais avançado do que há alguns anos atrás. Tá? A gente tem, na origem dos apicomplexos, então, o complexo apical completo. Né? Então essa aqui é a sinapomorfia número 1, e todos eles são uma característica comum, todos eles são parasitas obrigatórios. As gregarinas, que são monoxênicas, então vamos lembrar desse nome, eles têm apenas um hospedeiro e é invertebrado. São 3 grandes grupos, o maior deles, esse numerinho aqui é o número de espécies, tá? O maior deles são as eugregarinas, que interessantemente perdeu o plastídio, ou seja, o apicoplasto. Eles têm complexo apical, mas os eugregarinos perderam o plastídio. Os Cryptosporidia perderam completamente o plastídio, é um grupo pequeno, monoxênico, que infecta apenas vertebrados. Os hematozoa, então, são os dicênicos, grupo bastante interessante. Esse grupo perdeu uma parte do complexo apical, uma parte do complexo de penetração. Eles perderam o conoide, que é uma das estruturas do complexo apical. E os Coccidia,
Então, são tipicamente monoxênicos, tá? E eles possuem, então, todas as estruturas, não houve perdas. Notem que esses pontos de interrogação, eles, na verdade, determinam que, na verdade, esses grupos não necessariamente sejam monofiléticos, tá? Eles podem ter membros diferentes do grupo caindo junto com quem deveria estar no outro grupo. Essa filogenia, esse entendimento evolutivo, ele ainda está sendo desenvolvido, tá? Finalmente, a gente entra então na nossa última parte da aula, que é sobre as hipóteses sobre a origem do cloroplasto e a evolução dessa organela endossimbiótica. Tá? A gente já comentou com vocês que em algum momento existia a hipótese dos cromalveolata, né? Ou seja, você teria uma hipótese única de origem dos cloroplastos. Então, isso aí teria acontecido, então, uma endossimbiose ancestral por aqui, né, bem na base desse ramo todo, e todo mundo teria, então, automaticamente herdado o cloroplasto, e aí ocorreram, então, perdas diferenciais, né, e endossimbioses secundárias e terciárias teriam ocorrido independentemente. Essa hipótese ela caiu em desfavor ultimamente, principalmente por causa da taxonomia aqui, de como esses organismos estão relacionados, tá? Então, hoje entende-se que você teria no mínimo dois grupos, cromista e alveolata. Cromista seria mais ou menos essa parte da árvore aqui, tá? Criptista, raptista e os arqueplastida. E alveolata, como vocês sabem, seria essa parte aqui. Então a gente sabe, ou vocês sabem, que os dinoflagelados possuem cloroplastos. Então a gente tem que já assumir um evento, pelo menos um evento de endossimbiose secundária aqui. E agora vocês sabem também que os apicomplexa também possuem uma organela derivada dos cloroplastos. Então aqui também exige um evento de endossimbiose secundária. Vocês ainda não sabem, mas eu já vou te adiantar que os ciliados eles não possuem nenhum vestígio de cloroplasto, tá? Então como que a gente resolve essa origem e evolução do cloroplasto nesse grupo, tá? Então eu vou tentar delinear para vocês as hipóteses que podem explicar o que aconteceu com o cloroplasto dentro dos alveolados, tá? Então, como eu disse lá no começo, esse diagrama está representando as relações do jeito que a gente entende que devem ser, tá? Então, esses daqui, os últimos trabalhos, indicam que dinoflagelados e apicomplexos são um grupo irmão à exclusão de ciliados, ou seja, os ciliados estão mais distantes de dino e ap. Tá? Então, o que essa hipótese nos diz sobre a origem e evolução do cloroplasto em alveolata? Ela nos diz que, por um lado, que eu vou chamar de cloroplastos first, ou então de uma origem antiga do cloroplasto. Tá? Então você teria uma endossimbiose antes da diversificação de todos os grupos, ou seja, o último ancestral em comum dos apicomplexa já teria feito essa endossimbiose. A organela endossimbiótica é então perdida nos ciliados e transformada em apicoplasto nos apicomplexa. E ela é mantida como cloroplasto nos dinoflagelados. Esse é o primeiro jeito de entender o que aconteceu. Notem que a gente tem um passo evolutivo, outro passo evolutivo e um terceiro passo evolutivo. Então a gente tem 3 passos evolutivos aí. O segundo jeito de entender essa história é o que eu vou chamar de cloroplastos later, ou endossimbiose mais recente dos cloroplastos. Tá? Nessa hipótese, a gente tem que a endossimbiose, então, do cloroplasto, ela ocorre após o surgimento do último ancestral em comum de todos os alveolados. Então, ou seja, ciliados
nunca teriam tido um cloroplasto. O ancestral em comum de dinoflagelados e apicomplexa é quem realizou essa endossimbiose do cloroplasto, que se mantém como cloroplasto nos dinoflagelados e que se transforma em apicoplasto nos apicomplexos. Então a gente tem essas duas hipóteses. Vocês sabem que, utilizando o método da parcimônia, ou seja, se a gente vai querer definir qual é a melhor hipótese evolutiva, sendo aquela que assume o menor número de passos evolutivos, então a parcimônia já nos diria que a segunda hipótese, a hipótese de uma aquisição mais recente dos cloroplastos dentro dos apicomplexa, seria a hipótese favorecida, né? Isso é o que a parcimônia nos diz. Porém, a gente sabe que a parcimônia nem sempre é o que acontece na evolução dos organismos. Então seria bacana a gente ter mais indícios, a gente entender o sistema mais profundamente para realmente se comprometer com esta segunda hipótese, tá? Então, a questão que eu vou deixar para vocês nesse momento é a seguinte questão. Você tem duas hipóteses competindo, e a parcimônia já te disse que uma delas é melhor que a outra. Mas como vocês testariam essas hipóteses? Tá? Então, a sistemática filogenética, a construção de árvores, a reconstrução da história evolutiva dos organismos, ela te dá hipóteses. Então você consegue entender a evolução da vida a partir de testes destas hipóteses.